E ele foi membro dos X-Men por 6 anos, salvou o time dezenas de vezes e esteve em batalhas que definiram o destino da humanidade mutante. Ninguém lembra que ele existe, não os colegas de equipe, nem os inimigos, nem os sistemas de segurança da mansão. Em alguns momentos, nem o próprio narrador da revista. Em meados de 2014, a Marvel criou o poder mais estranho da história dos mutantes, o poder de ser esquecido, literalmente. O nome dele em inglês é Forget Me Not. Aqui no Brasil, a Panini batizou de uma forma meio que até genial, e seria o mutante Longe dos Olhos. Esse é literalmente o herói que a Marvel fez você esquecer. Hoje a gente vai lembrar dele do começo até o fim. E é claro que você conhece os X-Men por poderes espetaculares, controlar o tempo, disparar raios pelos olhos, ler mentes, curar qualquer ferimento. Mas existe um lado do universo mutante que quase ninguém comenta, o lado dos poderes bizarros. Porque a mutação nos quadrinhos é uma loteria genética. Uns tiram voo, telepatia e outros 2 lesmas no lugar do estômago. A gente pode chegar nesse cara, mas calma, é aqui que a parte mais fascinante dos mutantes acontece. Alguns poderes são tão estranhos que os próprios roteiristas esquecem que o personagem existe. Ele fica anos sem aparecer, some de capas, sobe de equipes e some no marketing. E porque é um herói que acaba que ninguém consegue lembrar, e que é impossível estampar até mesmo um pôster. Só que foi exatamente isso que aconteceu com um roteirista chamado Simon Spurrier. Transformou na ideia mais poética que os X-Men já tiveram. Ele pegou um mutante mais descartável possível e fez dele um espelho do próprio meio dos quadrinhos. Uma história sobre o que significa fazer o bem, quando basicamente ninguém vai saber que foi você. Talvez o Longe dos Olhos seja um dos mutantes mais quebrados no sentido de poderes que a Marvel já publicou, e eu vou te provar isso, ou tentar. E o nome verdadeiro dele é Shabi, e é isso, ele só foi revelado depois em Legion of X número 1 de 2022, porque quase uma década depois o personagem existiu sem nome, e o motivo é de partir o coração. Então, ele nasceu com um poder tão forte, e se ele manifestou desde o berço. O efeito, os próprios pais dele o esqueciam. Toda vez que tiraram os olhos dele, esqueciam que tinha um filho, nunca conseguiram nem dar um nome a ele. E esse passado é muito profundo e muito pesado. Cresceu completamente sozinho, invisível para o mundo, com o único desejo de ser notado só uma vez que fosse. Agora vamos ao poder em si dele, porque ele é mais complexo do que parece. Não é um mutante qualquer. E meus amigos, o poder do Longe dos Olhos é basicamente a imperceptibilidade. No instante em que você desvia o olhar dele, seu cérebro apaga a existência dele. Você esquece a conversa, esquece o rosto, esquece tudo basicamente. Imagine uma conversa com um amigo seu e você realmente esquece dele no mesmo momento que desvia os olhos. Esquece que havia alguém ali. As fontes descrevem isso como uma espécie de superposição quântica. Ele existe num estado que a mente humana não consegue fixar. Mas não para na memória. O poder dele também afeta a percepção visual, a mira e a telemetria de armas. Então ele é muito mais complexo e muito mais forte. É basicamente se alguém atira nele ou até na direção dele, erra. Literalmente erra. E não são só pessoas, viu? Máquinas também não conseguem reter a presença dele. Câmeras, sensores, computadores, tudo o perde de vista, basicamente. E aqui também vem uma tirada muito genial de alguns roteiristas. Mas essa tirada do personagem é algo como... Sabe aquelas cenas em que no meio de uma batalha impossível, por acaso uma porta trava na hora certa, ou um inimigo tropeça, ou em algum plano dá certo, ou por pura sorte? Aqueles momentos de Deus Ex Machina que a gente sempre revela nas HQs dos X-Men ou em algum outro HQ que acontece algo incrível nesse sentido. E muita gente sugere, lógico, a gente pode partir dessa teoria, que muito que aconteceu, que acontece nesses momentos foi o Longe dos Olhos que pode ter se filtrado ali na cena, ajudando nos bastidores, salvando o dia sem ser notado e sendo apagado da memória de todos que estavam ali logo em seguida. Então é bem engraçado isso aí, né? Usar o personagem, mas não, ele tava ali. E até uma teoria bem interessante, porque se foi ele que fez isso, é triste, mas é muito maneiro um personagem com um poder desse, mesmo sendo pesado. Então, respondendo a pergunta óbvia, esse poder pode ser usado em escala enorme? Claro, absurdamente. Pensando bem na infiltração, na parte de ser indetectável no lugar do planeta, imunidade a ser alvejado, sabotagem sem deixar rastro, espionagem perfeita. É basicamente um poder de operações secretas definitivo. É um agente fantasma de um homem só. Em teoria ele podia entrar em bases mais protegidas, prisões, fazer qualquer coisa sem ser notado, sem ninguém jamais soubesse que ele estava ali. Poucos mutantes têm um poder tão inquebrável quanto o dele. O problema é a tragédia em que a mesma coisa se torna
torna ele imparável, é o que vai deixar ele sozinho. Mas aí tem um ponto muito interessante, como o Professor Xavier, desde a sua primeira gênese dos X-Men, segunda gênese em outros momentos que a gente vê o Xavier indo lá e ficando lá, não, eu estou aqui por você, eu estou aqui pela causa mutante, eu vou te ajudar. Então o Xavier, claro que fez, né, teve uma ideia genial, ele, o Xavier, não vai esquecer dele, pode ser que seja o único que esteja ali, né, do jeito que o Xavier sempre esteve com os mutantes. E a única pessoa que conseguiria lembrar dele seria o próprio Professor Xavier, né? Bom, e como ele faz isso? Xavier recrutou o Xabi para os X-Men, eu não sei se eu tô falando a pronúncia certa, mas eu imagino que sim. E com a telepatia plantou na própria mente um alarme psíquico que disparava uma vez por hora, só pra lembrar que aquele rapaz existia e fazia parte do time. Então o Xavier sempre vai lembrar dele, colocando essa parte genial, porque vai estar ali pra ele, pra ajudá-lo. Imagina se o Xavier esquece, toda vez teria que falar com ele, seria algo bizarro. E o único vínculo humano que o herói tinha dependia de um despertador mental, tocando hora por hora. A estreia dele aconteceu numa edição muito especial em X-Men Legacy número 300, do início de 2014, escrita por Simon Spurrier, Mike Carey e Christopher Cage, com arte de Dan Eng Watt, Steven Kurt e Rafa Sandoval. No Brasil, essa história saiu em X-Men Extra número 14, foi pela Panini, e é ali que ele ganhou o nome de Longe dos Olhos. E tem uma ironia muito interessante no número dessa edição. A série X-Men Legacy começou com uma revista sobre o Xavier, depois virou uma revista sobre a Vampira, e depois virou uma revista sobre o Legião, o filho do Xavier. Então, chega a grande edição de encerramento, a número 300, e ela decide dar o protagonismo justamente para o personagem que nunca foi o astro de nada, o esquecido, ganhando um número redondo e perfeito. Então a história é assim: meia-noite, uma garota tenta invadir a escola. Jean Grey, ela fica presa no campo de força de segurança, uma tecnologia alienígena CR, e quanto mais ela se debate, mais o sistema puxa ela para dentro, tentando matá-la. Do escuro, surge um homem usando um uniforme com X, antigo daquela fase clássica, e ele se apresenta como Longe dos Olhos, explica com toda a paciência que com o poder dele faz as pessoas esquecerem dele no segundo em que ela desviar o olhar, e aí ela descobre uma coisa sobre a garota. Metade do rosto dela está desfigurado, e ela se sente rejeitada e invisível, indesejada. Ela queria entrar para os X-Men, mesmo sem ser mutante, ela queria com todas as forças desaparecer. E para acalmá-la, enquanto tenta soltá-la, ela faz uma única coisa que sabe fazer: contar histórias sobre si mesmo. E é aqui que a edição brilha. Ele conta sobre a saga da Era X, uma realidade alternativa em que ele atravessava campos de batalha inteiros sem ninguém notar. Numa noite, achou um soldado ferido que dizia estar vazio, que dizia não existir de verdade. Ao amanhecer, o soldado simplesmente se desfez no ar, e o Longe dos Olhos foi até o Magneto avisar que talvez aquele mundo inteiro não fosse real. Ele avisou, e claro, ninguém lembrou do aviso. Ele confessa que ele é membro dos X-Men há 6 anos, confessa que é responsável secreto por incontáveis vitórias que o time atribuiu à sorte, e aí vem o soco no estômago. O único que sempre lembrava dele era o Professor Xavier. Que tem um spoiler que, se você não quiser saber desse spoiler, pule para o minuto que vai estar aqui embaixo. E aí vem o soco no estômago, né, que a gente já sabe. O único que sempre lembrava dele era o Professor Xavier. E o Xavier morreu nos eventos de Vingadores vs X-Men. Então, quando todo mundo estava de luto, o Longe dos Olhos sofria por uma dor que ninguém mais entendia. Com a morte do Xavier, morreu também a última pessoa do mundo que sabia que ele existia. Então, esse personagem é muito mais profundo e com muito mais camadas do que a gente imaginava. Esse poder faz com que ele seja literalmente muito longe dos olhos. E no fundo, meus amigos, depois de passar esse finalzinho da história, Legacy número 300 não é uma história de ação, é uma fábula sobre deixar um legado que ninguém vai lembrar, escolher fazer o bem mesmo assim. Em certo momento, ele chega a considerar se livrar do próprio poder, tamanho o peso da solidão, mas outros mutantes o convencem de uma verdade simples e devastadora: a capacidade de ajudar os outros é uma dádiva, mesmo que ninguém jamais saiba que foi você que fez ela. E ele escolhe continuar, escolhe ajudar no anonimato absoluto, e sempre sendo o mutante que vai estar ali pela sorte, entre aspas. Cara, e essa genialidade do personagem, um poder que parecia ser fraco, mas que no final é muito forte. Essa genialidade, ele é ao mesmo tempo o poder mais esquecível e a mensagem mais inesquecível dos X-Men. E é claro, só pra fazer um ponto, né, o Longe dos Olhos não está sozinho nesse clube de poderes estranhos. Os X-Men são um festival de mutações esquisitas. Em muitas equipes a gente tem alguns poderes que não são tão comuns nos X-Men, né? E você sabe muito bem. E aqui eu vou dar mais só alguns exemplos de alguns personagens que a gente pode citar e também são esquisitos, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo somente deles. A gente tem o Campeão do Desconforto. Bagots é um personagem que foi conhecido em português como Larva. Ele estreou em Uncanny X-Men número 345 de 97.
poder dele? Bom, o sistema digestivo dele são duas lesmas gigantes, chamadas de N e Many, que saem do corpo dele e devoram literalmente qualquer coisa, metal, pedra, o que for. Depois voltam para dentro do abdômen dele para transferir aquela energia. Quando isso acontece, a pele dele fica azul e ele ganha super força. É uma das ideias mais do que estavam pensando. Eram os anos 90 que a gente sabe que era bizarro. E muita gente gosta dele por isso também, por ele ter esse poder esquisito. Muita coisa dos anos 90 tem essa pegada. E tem um dop, mas é claro, esses personagens têm poderes estranhos e são estranhos. Ele é uma criaturinha verde flutuante que parece um feixão de geleia com os olhos. Surgiu no início dos anos 2000, criado por Peter Milligan e Mike Allred, na equipe de X-Force ou X-Statix. Ele fala no idioma próprio, o Dups, e ninguém entende. Passa a maior parte do tempo como um alívio cômico, faz tudo, recepcionista da escola, só que ali está o detalhe. Assustador como os roteiristas deixam claro. O limite dos poderes deles são desconhecidos. Eles insinuam que ele pode ser secretamente um dos seres mais poderosos de todo o universo mutante, mas colocam ele como um alívio cômico. É lógico que isso é de propósito. E mais um para o time dos esquisitos. Ele é conhecido como iBoy ou Garoto Óleo. Trevor Hawkins, o corpo dele é coberto por 57 olhos criados por Jason Aaron. Ele consegue enxergar o que ninguém mais enxerga, padrões escondidos, mentiras e até views do destino. É estranho de olhar, mas é um dos poderes de percepção mais úteis que existe. Bom, meus amigos, é isso. Alguns personagens esquisitos aí para complementar, mas esses personagens são esquecidos, têm os poderes mais bizarros que o próprio Longe dos Olhos, mas o Longe dos Olhos é bem mais complexo do que esses personagens apresentados. E é claro, se vocês quiserem, eu trago um vídeo somente falando sobre esses personagens estranhos, desses X-Men estranhos com poderes diferentes. Bom, e depois de Legacy 300, o personagem sumiu. Convenhamos, é o final mais apropriado possível para ele, literalmente sumir. Mas não sumiu de vez, ele reapareceu em X-Force número 10, ainda de 2014, do próprio Simon, salvando a equipe inteira de uma traição do Phantom Max. E de novo, claro, que ninguém lembrou que foi ele. E aí veio o grande retorno. Na Era de Krakoa, em Legion of X, de 2022, ele entrou para os Legionários, a equipe mais esquisitos dos X-Men. E o personagem que foi construído para ser esquecido teve o mais inesquecível dos finais. Em Legion of X número 10, ele se sacrificou para deter uma ameaça da Orcs, a organização anti-mutante, salvando toda a nação de Krakoa do Nimrod. Ele deu a própria vida e o herói que ninguém lembrava morreu fazendo exatamente o que sempre fez, salvando todo mundo no silêncio e sem plateia. Só que na Era de Krakoa, morte raramente é o fim. Ele foi ressuscitado pelos 5 em X-Men Forever número 2 e trazido de volta para lutar na saga Queda de X. E desde então ele voltou a aparecer discretamente em títulos como X-Factor e X-Men. Ou seja, respondendo a pergunta que abriu o vídeo, ele já voltou. Ele está por aí agora, mas só você não repara. E a gente acaba não reparando. E honestamente, isso é meio perfeito. E aqui está a ironia final. Um personagem inventado para ser esquecido já sobreviveu a dezenas de heróis importantes que apareceram e foram hypados. Eles apareceram de verdade. Ele morreu, voltou e segue lutando aí. E o Forget Me Not. E agora você é uma das pouquíssimas pessoas no mundo que sabe quem ele é. Então faz um favor pra mim, não esquece, igual as pessoas que têm contato com ele, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se você chegou até aqui, você já tá melhor que as pessoas que encontraram ele no começo. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua presença. Comente aqui embaixo se você quer que eu traga os vídeos dos heróis com poderes estranhos dos X-Men. Muito obrigado pela sua presença e eu vou ficando por aqui. E tchau! Antes de mais nada, se torne membro do canal para concorrer a encadernados incríveis. E até mais. Até a próxima. Valeu!